Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Já imaginou um clube precisar construir um estádio em 90 dias para participar de uma competição? Pois bem, essa é a incrível história do Clube Atlético Taquaritinga, que conquistou o acesso para o Paulistão pela primeira vez em sua história e acabou mobilizando toda a cidade para construir um estádio em tempo recorde. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E ajude o nosso canal a continuar ativo, deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais aqui embaixo. Então vamos ao que interessa. Para entender essa história, precisamos voltar a 1979. Naquele ano, o Clube Atlético Taquaritinga disputava a quarta divisão do Campeonato Paulista. A equipe se classificou para a fase final, que era composta por 12 clubes. O CAT terminou em sétimo lugar. O Fernandópolis ficou com o título, enquanto o Jaboticabal, segundo colocado, venceu o Garça no play-off e também subiu. No ano seguinte, a Federação Paulista reestruturou as divisões. De 5 passaram a ser apenas 3. Com isso, o Fernandópolis, campeão da quarta, e o Bragantino, campeão da quinta divisão, foram direto para a segunda divisão. Curiosamente, o Jabaquara, quarto colocado da quarta divisão, também foi promovido. E até o União Barbarense, que fez campanha mediana na quinta divisão, saindo ainda na segunda fase, foi promovido à segunda divisão. Já o Taquaritinga, mesmo com um bom desempenho, não teve a mesma sorte. Subiu uma divisão, mas na prática estava na última divisão paulista, agora com nada menos que 83 clubes. Em 1980, o CAT fez uma campanha sólida, mas perdeu a chance de disputar as finais para a Internacional de Bebedouro, que venceu o Grupo Amarelo. Em 1981, a terceira divisão seguiu inchada, com 82 equipes. No primeiro turno, o Taquaritinga ficou apenas em sexto lugar e foi eliminado. No segundo turno, melhorou, terminou em terceiro lugar e avançou às semifinais, onde venceu o Oeste de Itápolis. Na final do turno, derrotou o Jaboticabal e conquistou o direito de disputar a final do grupo contra o Novo Horizontino, campeão do primeiro turno. No duelo decisivo, o CAT foi superado e ficou fora do hexagonal final. Em 1982, a federação novamente mexeu nas estruturas. A segunda divisão saltou de 28 para 54 clubes. Com isso, 28 clubes da terceirona foram promovidos, entre eles o Taquaritinga. Agora sim, o Taquaritinga tinha a chance de brigar por uma vaga na elite do Paulistão. Na segunda divisão, o CAT ficou no grupo vermelho, na Série A, ao lado do Catanduvense, do Barretos, da Internacional de Bebedouro, do Jaboticabal, do Novo Horizontino e do São Carlense. No primeiro turno, ficou em segundo lugar, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. No quadrangular final desse turno, terminou novamente na segunda colocação e viu a Internacional de Bebedouro disputar o título com o Rádio. No segundo turno, o CAT se classificou em terceiro lugar e no quadrangular foi o líder, garantindo vaga na final do turno contra o Sertãozinho. No jogo de ida, venceu por 1-0 e na volta perdeu por 2-1. No jogo de desempate, 2 dias depois, venceu por 3-1. A final do Grupo Vermelho colocou frente a frente o CAT e a Inter de Bebedouro. Os jogos foram em Ribeirão Preto. No jogo de ida, empate por 1-1. Na volta, 2-2. No jogo de desempate, outro empate por 2-2. E na prorrogação, o Taquaritinga marcou 2 vezes e se sagrou campeão do grupo, garantindo vaga no quadrangular final da competição. O quadrangular foi disputado em São Paulo, com o Araçatuba, o Bragantino, o Mojimirim e o Taquaritinga. Os 4 primeiros jogos do CAT terminaram empatados. 1-1 contra o Bragantino, 1-1 contra o Araçatuba, 2-2 com o Mojimirim e mais uma vez 1-1 contra o Bragantino. Nos 2 últimos jogos, o time deslanchou. Venceu o Araçatuba por 2-0 no dia 7 de dezembro e o Mojimirim também por 2-0 no dia 9, garantindo o título da segunda divisão e finalmente o acesso ao Paulistão. A festa em Taquaritinga era enorme, mas havia um problema. O clube não tinha um estádio em condições de disputar o Paulistão de 83. O regulamento da Federação Paulista de Futebol exigia que o clube, para participar da primeira divisão, deveria ter um estádio com capacidade mínima para 15 mil pessoas. O estádio do clube, o Antônio Stort, comportava apenas 7 mil torcedores. No dia 12 de janeiro, o presidente da federação, Valdemar Bauab, informou que não haveria acesso naquele ano, porque os clubes não preenchiam os requisitos exigidos no regulamento. Os dirigentes do CAT admitiram que poderiam entrar com um recurso no TJD para tentar garantir o direito de disputar a primeira divisão. No dia seguinte à declaração de Bauab, a torcida do CAT se mobilizou.
A ideia era impedir o veto, já que existia verba pública, um projeto pronto e até um terreno disponível para a construção de um novo estádio. Foi então que a cidade inteira se uniu num verdadeiro mutirão. Começaram as obras, com doações de materiais de construção e ajuda de voluntários na mão de obra. A construção não parava, foram criados 3 turnos de trabalho, inclusive aos finais de semana e feriados. Era um esforço coletivo, movido pela paixão ao clube. Já o presidente da federação, Valdemar Bauab, permaneceu irredutível, e sua declaração foi direta: vou continuar cumprindo o que manda o regulamento do campeonato. No dia 3 de março de 83, o Taquaritinga anunciou que entraria com um pedido no STJD, solicitando uma intervenção na Federação Paulista. A decisão foi tomada diante da omissão da federação em relação à liminar que foi concedida ao clube, que reconhecia seu direito de participar da primeira divisão. O presidente do STJD, Moacir Ferreira da Silva, confirmou que a Federação Paulista estava de fato ameaçada de intervenção e que o parecer seria conhecido no dia 4 de março, quando a intervenção seria decidida em plenário. O diretor do Taquaritinga, Roberto Brusadin, esteve na CBF e apresentou uma série de documentos, nos quais baseava o direito do clube, incluindo fotos do novo estádio em construção com capacidade para 15 mil torcedores. Por outro lado, o presidente da federação minimizou o pedido de intervenção, chamando-o de piada. Ele justificou que estava apenas cumprindo o regulamento ao não promover o Taquaritinga e nem autorizar o rebolo entre o Bragantino e o 15 de Jaú. Além disso, ele alegou que não incluiu o Taquaritinga no torneio incentivo por ser um assunto ainda sob júdice. Ao deixar a sede da CBF, Bauab foi questionado pela imprensa sobre o favorecimento ao 15 de Jaú, da cidade onde já havia sido prefeito. Em sua defesa, afirmou que estava agindo com a maior lisura, pois seguiu o regulamento à risca. Moacir Ferreira da Silva manteve a liminar a favor do Taquaritinga, com base no artigo 30, inciso 10 do Código Brasileiro Disciplinar, e deixou a decisão sobre a intervenção da Federação Paulista para o plenário. No plenário, o STJD deu ganho de causa tanto ao Taquaritinga quanto ao Bragantino, o que fez Bauab fazer um desabafo público. O dirigente acusou Nabi Abichedi, ligado ao Bragantino, de ter tentado, através de um emissário, durante as eleições no Corinthians, fazer um acordo com ele para prejudicar o Taquaritinga e colocar o Bragantino na primeira divisão, sem precisar disputar o rebolo. Com a decisão favorável, a CBF reconheceu o direito do Taquaritinga de disputar o torneio incentivo da primeira divisão e determinou que o Bragantino deveria disputar o rebolo com o 15 de Jaú. Em reunião convocada por Bauab para discutir a nova tabela do torneio incentivo com a participação do Taquaritinga, todos os clubes decidiram desistir da competição. No dia 18 de março, o Taquaritinga entrou na Justiça Comum, paralisando o início da segunda divisão. Já no dia 20 de abril, o juiz da 11ª Vara Civil da capital deu ganho de causa ao Taquaritinga, reconhecendo a conquista de sua vaga na primeira divisão e rebaixando a Francana para a segunda divisão. A Federação Paulista anunciou que entraria com um mandado de segurança em Brasília, tentando reverter a decisão judicial que favorecia o Taquaritinga. Inacreditavelmente, num tempo recorde de apenas 90 dias, a cidade de Taquaritinga construiu um novo estádio com capacidade para 20 mil torcedores. Para comemorar a conclusão da obra, foi marcado um amistoso entre o Taquaritinga e o Cruzeiro no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, em homenagem a todas as pessoas que ajudaram na construção do estádio Taquarão. A partida terminou com a vitória do Cruzeiro por 5-2. Já nos dias 3 e 6 de maio, finalmente 15 de Jaú e Bragantino disputaram um rebolo em campo neutro, em Piracicaba. No primeiro jogo, vitória do 15 de Jaú por 3-2. No segundo, empate em 1-1, o que garantiu ao 15 de Jaú a permanência na primeira divisão. Na reunião do Conselho Arbitral no dia 9 de maio, num clima surpreendentemente tranquilo, o presidente da Federação Paulista confirmou a inclusão do Taquaritinga e o rebaixamento da Francana. A competição foi dividida em 4 grupos com 5 clubes cada. O Taquaritinga ficou no grupo B, ao lado de Corinthians, Ferroviária, Botafogo e São Bento. No outro dia, o desembargador Silvio do Amaral concedeu mandado de segurança à Federação Paulista, determinando que o presidente Valdemar Bauab cumprisse a Resolução 52/83, de dezembro do ano anterior. Essa resolução mantinha a Francana e o 15 de Jaú na primeira divisão, sem promover acesso nem descenso. Já o presidente do CAT, Alfredo Palhuço, irritado, desabafou: "Esta brincadeira está indo longe demais, parece até a casa da sogra." Ao mesmo tempo, prometeu que os advogados do clube ingressariam na justiça no dia seguinte, com todas as medidas cabíveis. A federação chegou a marcar os primeiros jogos da primeira rodada, sem a presença do Taquaritinga ou da Francana.
A medida foi tomada por precaução, pois não seria nenhuma surpresa se o desembargador Silvio do Amaral reconsiderasse o pedido do Taquaritinga. No dia 12 de maio, um novo conselho arbitral foi marcado, e tanto o Taquaritinga quanto a Francana prometeram comparecer com seus advogados. Porém, no mesmo dia, o desembargador Silvio do Amaral indeferiu o pedido do Taquaritinga, e a Francana estava confirmada no Paulistão de 83. Para o CAT, restavam dois caminhos: entrar com um agravo regimental ao despacho do desembargador ou aguardar o julgamento do mérito do mandado de segurança. O Taquaritinga ainda sugeriu aumentar o número de participantes do Paulistão de 20 para 22 clubes, porém a proposta foi rejeitada em votação entre os clubes. No dia 15 de maio aconteceu a primeira rodada, com apenas 7 jogos, mas o Taquaritinga conseguiu uma liminar, garantindo sua inclusão no lugar da Francana. Com isso, a segunda rodada marcaria a estreia do CAT, que jogaria no dia 18 de maio em Taquaritinga contra o Juventus. No dia 16, em seu último ato como presidente em exercício, já que José Maria Marim retornaria ao cargo, Valdemar Bauab assinou uma resolução proclamando oficialmente o Taquaritinga como integrante da primeira divisão e rebaixando a Francana para a segunda. Finalmente, no dia 18 de maio, com muita festa, o Taquaritinga estreou na primeira divisão, enfrentando o Juventus. O prefeito da cidade decretou feriado municipal para que toda a população pudesse comparecer ao novo estádio. Com um público de 6.761 pessoas, o Taquaritinga acabou derrotado por 2-0. Apesar da derrota na estreia, o clube fez ótima campanha, terminando em terceiro lugar do Grupo B, com 34 pontos, apenas 3 a menos que o São Bento, que avançou à segunda fase. O grande destaque da equipe foi o ponto esquerdo Edivaldo, emprestado pelo Atlético Mineiro, que marcou 8 gols na competição. Depois de sua marcante passagem pelo Taquaritinga, Edivaldo voltou ao Atlético. Suas boas atuações levaram o técnico Tele Santana a convocá-lo para a Copa do Mundo de 1986 no México, integrando o elenco da seleção brasileira. No final de 1992, ele se desligou do Atlético Mineiro e acertou sua ida ao Panasonic do Japão. No entanto, a carreira e a vida de Edivaldo seriam tragicamente interrompidas. Em janeiro de 93, de férias no Brasil, ele foi visitar um amigo na cidade de Cesário Lange. Na volta para São Paulo, sofreu um grave acidente ao colidir seu carro com a traseira de um caminhão. Faleceu no local aos 30 anos de idade. Voltando a 1983, o retrospecto contra os grandes clubes de São Paulo no estádio Taquarão foi excelente. No dia 10 de julho, vitória por 2-0 sobre o Corinthians, com gols de Edivaldo e Carlinhos Maracanã. No dia 27 de julho, empate em 1-1 com o São Paulo. No dia 18 de setembro, novo empate em 1-1 contra o Palmeiras. No dia 16 de outubro, vitória por 1-0 contra a Portuguesa. A única derrota em casa foi na última rodada, quando o time já não tinha mais chances de classificação. No dia 30 de outubro, receberam o Santos e perderam por 3-0. Fora de casa, o desempenho também foi bastante digno. Empatou com a Portuguesa no dia 29 de maio por 2-2. No dia 22 de junho, outro empate, dessa vez por 1-1 contra o Santos. Jogando no Parque Antártica no dia 4 de agosto, foram goleados pelo Palmeiras por 5-1. No Morumbi, no dia 28 de agosto, perdeu para o São Paulo por 2-0. E no dia 19 de outubro, foram derrotados pelo Corinthians de virada por 2-1. Já em 84, o clube não conseguiu repetir a boa campanha do ano anterior e acabou rebaixado para a segunda divisão. Depois de 10 anos, em 1992, o Taquaritinga voltou a conquistar o Paulista da segunda divisão, empatando por 2-2 com o São Caetano. No ano seguinte, o clube ficou no grupo amarelo, sem jogar contra os grandes do estado, e não conseguiu avançar para a fase final. Com a reformulação das divisões do futebol paulista e a criação das séries A1, A2 e A3, o CAT foi realocado na Série A2, a segunda divisão paulista de 1994. E agora, em 2025, ano da produção desse vídeo, o clube disputou a quarta divisão do Campeonato Paulista, sendo eliminado nas quartas de final pelo Araçatuba. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E se quiser apoiar o nosso trabalho, clique no botão Valeu Demais aqui embaixo e deixe sua contribuição. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E se tiver alguma sugestão de tema para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. Quem sabe a próxima história não será a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!